A partir de agora, você vai assistir o que acontece na Igreja Batista Shalom, na Vila Helena. Convido você a ver esse vídeo e meditar de como está a sua vida e como ela poderá ficar depois que você conhecer a palavra. Igreja Batista Shalom, na Vila Helena. Você é nosso convidado. Cultos de louvor e adoração e ministração da palavra todas as terças, quintas e sábados às 8 horas da noite. Aos domingos às 7:30 da noite. Rua Carlos Evaso, número 21, Vila Helena, Sorocaba. Boa noite. Que a graça também a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, amém? Graças a Deus. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías. No capítulo de número 6. Você vai encontrar Isaías, você vai em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você vai encontrar o livro do profeta Isaías. Depois você procura o capítulo de número 6. A partir do primeiro versículo nós estaremos fazendo uma breve leitura. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, onde está escrito assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça ou da sua glória. Amém, querido? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Santo, pela tua presença, Deus. Feche os teus olhos, você tem liberdade para falar com esse Deus. Amém, querido? Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento ao alto. Deixa para lá, querido. Deixa para o lado de fora todos os seus problemas, todas as suas preocupações, todos os seus afazeres. Deixa de lado, querido. E volte a tua atenção para o Senhor, para o teu Deus, para aquele que te criou, para aquele que te fez, para aquele que te formou, para o louvor da glória dele. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus amado e querido, no nome de Jesus, Deus, nós te damos graças. Oh Deus, nós santificamos o teu nome, Deus. Nós declaramos que tu és santo, que tu és poderoso, que tu és o nosso Deus. Oh Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, que nós sabemos que os teus olhos sim passeiam, Deus, sobre toda a terra, mas Deus, que os teus olhos estejam firmados, Deus, neste lugar, porque nós sabemos que o teu prazer está naquele que busca a tua presença. O teu prazer, Deus, o prazer do Senhor está naqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aqui nós estamos, Deus, para declarar que tu és o nosso Senhor, que tu és o nosso Deus. Reina, Deus, neste lugar. Reina, Deus, em nossas vidas, em nossas casas, Pai Santo. Reina, Deus, no ministério. Reina, Deus, no nosso trabalho, em tudo, Deus, que nós temos, que o Senhor possa estabelecer o teu reinado. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa se sentir à vontade em nosso meio, porque nós estamos aqui, Deus, com o único propósito, é de adorar o teu santo nome. Oh Deus bendito, nós queremos, Deus, agradecer o teu nome, Deus,
porque Tu és grande, Tu és soberano. Nós queremos, Deus, magnificar o Teu nome, porque Tu és magnífico, Tu és excelso, Tu és o Deus de glória, Tu és o Deus de honra, Tu és o Deus digno de louvor, Tu és o Deus digno de toda adoração. Eu te peço, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, nos faz digno, Senhor, de prestar um culto, Deus, a Ti, um culto racional de adoração ao Teu nome, Pai Santo. Nos faz dignos de estar aqui, Deus, nessa noite, não por nossos méritos próprios, Deus, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos cobre, que nos purifica de todo pecado. Enche, Deus, as nossas vidas, enche, Senhor, esse lugar da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos declarar, Deus, através de canção, aleluia. Nós queremos declarar, Deus, que a Tua glória enche esse lugar, a Tua glória enche, Deus, as nossas vidas. Nós queremos declarar que reina a glória do Senhor neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.
precisamos de salvação. Aleluia. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui vem a luz, sintonizamos Cristo. Ele é o nosso Rei, grande Senhor. Nos rendemos a teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir o teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando dor, operando maravilhas, aleluia, operando maravilhas, transformando dor, mais uma vez operando maravilhas, aleluia, Jesus, operando maravilhas, transformando aleluia, ser transformado a cada dia, dia após dia na presença do Senhor. Aplauda Ele, glorifica o nome dele. Aleluia. Estava conversando com alguém esses dias e no comentário alguém disse assim: sobre por que antigamente Davi matava tanto e era alguém segundo o coração de Deus? Disse assim, porque naquela época a luta era contra a carne e contra a sangue. Mas em Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é mais contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades. Amém? Por isso que no Velho Testamento usa a segunda expressão, Senhor dos Exércitos. Porque Ele é o que vai na frente e ia o tempo todo na frente do povo para guerrear juntamente com o povo. Esse Deus dos Exércitos, Ele é o nosso general, Ele é Cristo. Amém, amado? Graças a Deus. Nós vamos tomar uma oração para a educação. Sinto melhor. O Senhor, nós chamamos o seu exército poderoso. Sua glória seja vista em toda a terra. Vamos cantar, canto da vitória. Glória a Deus.
Senhor, lá na primeira carta de João, no capítulo 5, está escrito que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? E pela fé no Filho de Deus, nós somos mais que vencedores. Amém, querido? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando tua vida grandemente. Estamos aqui trazendo mais uma palavra abençoadora para a tua vida. Se você crê no Senhor Jesus, se você crê, assim como está escrito, que o nome de Jesus é sobre todo nome. E nós estamos ministrando, trazendo uma palavra para a tua vida nessa noite, nesse momento, a respeito de o Senhor nos dar vitória. O Senhor Jesus, certa vez, estava conversando com os escribas e ele diz a respeito de Davi, lá no passado, onde o próprio Deus disse que daria vitória para ele e o próprio Deus colocaria os inimigos de Davi por estrado dos seus pés, dos pés de Davi. E assim Jesus veio falando também e trazendo para as nossas vidas, transferindo tudo isso para o mundo espiritual.
Nossa guerra, nossa luta hoje não é contra a carne nem contra o sangue, mas o Senhor, Ele promete dar vitória para as nossas vidas, para todo aquele que nele crê. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós cremos, nós temos fé que o Senhor, Ele é conosco. A partir do momento que nós cremos, os nossos inimigos, eles caem por terra e o Senhor nos faz ser mais que vencedores. Deus abençoe grandemente a tua vida, que o Senhor possa falar mais uma vez com você através dessa ministração. Deus abençoe, paz seja contigo. No Evangelho que Marcos escreveu na direção do Espírito Santo, o Evangelho segundo Marcos, quando você vai procurando, deixa eu ir falando alguma coisa para você. Quando você vê escrito o Evangelho S Marcos, S Mateus, S João, não está falando de santidade, tá bom? Não é São Marcos, São Lucas, São João, mas é segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, segundo Mateus, ou seja, conforme eles escreveram, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Depois que você encontrar Marcos, capítulo 12, você procura, por favor, o versículo de número 35, que é o que onde a princípio nós vamos ler. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso de número 35 da palavra de Deus. Quantos acharam? Diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Se você não encontrou, diga misericórdia. Amém. Onde está escrito assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos. Talvez a tua tradução esteja escrito por escabelo, mas os teus inimigos por debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Amém? Fecha os teus olhos e fala assim comigo: meu Deus e meu Pai. Mais forte, para quem quer falar com Deus, querido, solta aí a tua voz, enche o teu pulmão e fala assim comigo: meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus. Nessa noite, eu abro o meu coração, a minha mente, para Ti, ó Deus. Que o Teu Espírito dirija a Tua palavra ao meu coração, conforme o Teu querer. Amém? Assim o Senhor vai fazer porque é um pedido Teu. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar. Que o Espírito Santo continue falando com você em nome de Jesus, como sempre tem falado assim nós cremos. Olha, muitas questões as pessoas, principalmente da época de Jesus, elas tinham com relação a Jesus e com relação também a algumas palavras que Jesus usou, que Jesus usava. Principalmente os judeus, eles ficavam interrogando: mas como é que esse homem pode falar assim, esse homem que está no meio de nós, como é que ele pode usar essas expressões eu sou, expressões filho de Davi, filho de Abraão? Mas o que o Senhor Jesus ele estava dizendo, entre outras palavras, que ele era da descendência, da linhagem, da genealogia de Davi, e a respeito dele é que está profetizado lá no livro de Isaías, capítulo de número 11, lá nos 10 primeiros versículos, está falando a respeito dele, a respeito da linhagem, do Espírito que estaria sobre o Senhor Jesus. E algo bem interessante a respeito desse ensinamento, só uma observação, não sei se você fez essa observação. Nós comentamos aqui algumas terças atrás a respeito de templo e a respeito de sinagoga. Deixa eu ver se os irmãos ainda se lembram. Os irmãos se lembram para que servia a sinagoga? Pode falar se você se lembra. Não é terça-feira, mas a gente tem essa liberdade, tá bom? Os irmãos se lembram? Para que servia a sinagoga? Amém? A sinagoga ela servia para os ensinos.
para estar ensinando. E o templo era o lugar da adoração. Normalmente era assim, esse era o costume dos judeus. É por isso que quando se falava a respeito do templo, o templo para eles era tudo. Por isso que quando o véu, não se rasgou o véu da sinagoga de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo porque é o lugar da adoração. Então, para se adorar ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus, essa separação caiu por terra e hoje nós podemos fazer em nome de Jesus. Então, querido, só que aqui Jesus estava fazendo algo diferenciado. Ele estava ensinando no templo, olha só. Jesus estava ensinando no templo e ele fez algumas perguntas a respeito disso. Então o Senhor ele falava de uma maneira aberta, para que as pessoas pudessem ali entender de uma maneira exposta. Ele expunha os assuntos todos para que as pessoas pudessem entender, para que as pessoas pudessem ter ideia do que ele estava falando. E de certa forma, é claro, alguma coisa o Senhor Jesus deixava no ar para que eles pudessem ir pensando e imaginando algumas coisas, mas em todo caso, eles sentiam as palavras de Jesus, eles percebiam, porque certa vez eles disseram assim para Jesus: mas que homem é esse que fala com autoridade diferente dos escribas? Mas certa vez até os próprios discípulos disseram: mas que homem é esse? Quando Jesus acalmou a tempestade, eles disseram: mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles recebiam ali a sua palavra, recebiam a palavra do Senhor Jesus, deixavam que a palavra, até mesmo muitas vezes, ficasse ali sobre o coração deles. Mas por que o Senhor faz isso? Por que o tratamento diferenciado com esse povo? É claro, o Evangelho ele chegou até nós com o tempo, porque foi um plano de Deus, até mesmo que o coração dos judeus tivesse endurecido por um período de tempo, para que o Evangelho, para que o plano da salvação também chegasse até nós. Mas se você puder, se você tiver a oportunidade, abra por favor a sua Bíblia no 5º livro, que é Deuteronômio. Aliás, cada nome de livro, quando não carrega o nome de uma pessoa, ele tem um significado. E Deuteronômio significa também 5º livro. Deuteronômio, capítulo 33. Capítulo 33 de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia, para facilitar aí para você. Aqui, Moisés estava abençoando o povo, abençoando os filhos de Israel, antes que ele viesse a morrer. Porque esse, na verdade, foi o último, ou penúltimo capítulo do livro de Deuteronômio, quando Moisés escreveu. E Moisés estava abençoando o povo, abençoando os seus filhos, ou seja, os filhos de Israel, os filhos de Deus, o povo de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 33, no versículo 3, está escrito assim: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Ou seja, eles quem? O mundo inteiro? Não. Aqui ele estava tratando com aqueles que são do Senhor. Fala assim comigo: o Senhor, Ele trata comigo, porque eu pertenço a Ele. Então, queridos, as nações, a multidão, o mundo inteiro pode ter um tipo de tratamento, mas o nosso tratamento, o tratamento da nossa vida do cristão é como o Senhor. Você pode pensar assim: mas não está escrito que a chuva ela cai para um, cai para outro também, e o sol nasce para todos e 3 pontinhos? Está escrito isso? Está escrito isso. Mas o cuidado de Deus para a vida dos que são dele se revela lá na carta onde Paulo escreveu, direcionado à igreja de Roma, onde está escrito assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, coopera para quem? Para quem? Para toda a humanidade? Coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, querido, o tratamento de Deus para com o povo dele é um tratamento especial, e o povo de Deus ouvia a palavra de Deus. Jesus, certa vez, ele deixou bem claro, ele disse assim, lá no Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós ouvimos o Espírito Santo falando ao nosso coração, nós identificamos, essa é a voz de Deus. Então você pertence ao Senhor, amém? Quantos aqui já ouviram a voz do Senhor? A voz do Senhor é maravilhosa, a voz do Senhor é poderosa, querido. E nessa conversa onde eles estiveram, querido, ali juntamente com os escribas, juntamente com aquelas pessoas, com a multidão que estava ali reunida, está escrito que também, e nós podemos tirar também desse texto a respeito da compaixão. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos mesmo, capítulo 8. Gostaria que você acompanhasse comigo. Evangelho de Marcos mesmo, capítulo 8, versos 2 e 3. Para que quando nós venhamos a chegar na terça-feira, você fala assim, não, já procurei um monte de coisas na Bíblia, agora você pode falar que eu vou encontrar na hora. Marcos capítulo 8, versos 2 e 3. Olha só, eu vou ler a partir do versículo 1. Marcos capítulo 8, verso 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Que multidão? A multidão que estava ali, assentada, ouvindo a palavra do Senhor. Eu tenho compaixão da multidão que não veio. Eu tenho compaixão da multidão que negou a Jesus, que me negou. Eu tenho compaixão do jovem rico que virou as costas. E quando eu pedi para que ele vendesse todos os seus bens, tenho compaixão de... Não, ele falou assim, eu tenho compaixão desta grande multidão, eu tenho compaixão desses aqui, desta gente. Continua dizendo o verso 2, que há 3 dias permaneceram comigo, e não têm o que comer. Versículo 3, se eu os despedir para suas casas, em jejum, ou seja, sem comer nada, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Então, aí Jesus dá a solução para o problema, ou seja, eles ficaram, de repente a gente olha para o relógio e fala assim, claro que tem que ter ordem, decência, tem que ter o tempo para tudo, estabelecido para tudo, é claro, mas às vezes a gente olha assim e fala, puxa vida, o culto começa às 8, mas se chegar às 9h05 eu saio antes, eu vou receber a bênção lá em casa. 9h01 eu já me levanto, já começo a falar ao pastor, amém. Sabe quando você quer que uma conversa termina? Você começa a falar assim, né? Amém. Você fala assim, amém, aleluia, glória a Deus. Mas quando vai chegando a hora, vai assim dando um desespero. Eu fiz questão de pôr esse relógio aqui, não sei se você percebeu, tem um relógio aqui. Então, às vezes os irmãos dava até dó, os irmãos se tornavam um pouco para olhar para trás e chato, né? Falei, deixa eu colocar um relógio para ficar um pouco mais exposto. Aí eu coloquei um relógio aqui. É como, por exemplo, estava na igreja do pastor Marcos, vamos dar sequência, eu comentando com ele a respeito do projeto que o Senhor colocou em nosso coração. Eu falei para ele, lá pastor, vai ter uns versículos assim na parede do templo da igreja, que se o Senhor permitir que nós venhamos a edificar para a adoração do nome dele, vai ter uns versículos assim na parede e também no teto. Estranho, uns versículos na parede, no teto. Eu falei, é. Ele falou, mas por que? Qual o propósito disso? Eu falei, deixa eu falar um segredo para você. Lá na igreja, falei para ele, aqui não acontece não, lá na igreja acontece o seguinte, às vezes alguns irmãos assim se assentam e eles começam a perceber algumas coisas. Se o pastor pusesse pelo menos como é que é o nome daquele cano conduíte? Conduíte naqueles fios ali, eu creio que ia melhorar um pouquinho. Aí ele vem e começa a fazer assim umas, não é obras, ele começa assim, sabe o que? Ele não é decorador, mas ele começa assim, bolar algumas coisas lá na conta da lâmpada. Então ele começa, e tem uns também que olham para o teto, sabe? Olha para o teto. Quando está no tempo do louvor, estamos louvando ao Senhor e vão estar olhando para o teto. Então eu falei para ele, então nós vamos pegar de todos os lados. Quando o irmão está olhando para o teto, Deus está falando com ele através do versículo. Aí ele começa a olhar para as paredes, enquanto todo mundo está olhando para frente, mas o irmão está olhando para as paredes, não sei porquê. Aí ele vai ver o versículo da palavra de Deus, o Senhor vai falar com ele.
E nós cremos que o Senhor fala de todas as maneiras. Então a gente vai usar como estratégia, para onde ele olhar, o Senhor possa falar com ele, pela misericórdia e amor do Senhor. Então nós vamos distribuir os versículos lá, quando você for lá no estranho, não. Mas a estratégia para a gente trabalhar com os irmãos, para trabalhar na edificação também dos irmãos. Ele falou, interessante, eu gostei. Então vamos lá, introduz aí também. Então, querido, ele não despediu a multidão, por quê? Porque há 3 dias eles estavam ali sentados ouvindo a palavra do Senhor Jesus, saindo direto ali, aquela água purinha, saindo direto da fonte, e eles assentados ali ouvindo a palavra de Jesus. Ah, Jesus, acaba logo. Você imaginou se alguém chegasse assim para Jesus? Jesus, esse culto aí vai acabar ou não vai? Uma ministração dura 3 dias, amado. 3 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias sem comer. Jesus, espera um pouquinho só que eu vou no restaurante aqui, vamos comer um peixe, depois a gente volta. Tinha isso. Eles estavam ali, amados, na comunhão. Porque quando nós estamos diante do Senhor, amado, você se esquece da tua vida. Você se esquece de quem é você. Você se esquece de, não, mas eu sei quem sou eu sei que um monte de problema está me esperando amanhã. Deixa os problemas lá e fica com a solução de tudo que é Jesus para a tua vida aqui. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por Ele, aqueles problemas dos dias de amanhã, Ele pode se encolher. E quando você chegar lá amanhã, você vai perguntar assim, mas cadê? Eu achei que tinha uma bola de neve, que é algo tão grande me esperando. Você chegar lá, alguém já vai ter resolvido e sabe, querido, você vai ter um dia abençoado. É como, por exemplo, você pode pensar assim, mas será que isso acontece? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não comentei até, eu trabalho com o Fábio, né? A gente sempre comenta assim dos problemas, né? Eu saí para trabalhar hoje, cheguei lá, tinha umas pecinhas críticas, né, para produzir, para fazer, né? Eu cheguei assim, respirei fundo e falei, Deus, vamos lá. Mas as coisas fluíram tão bem, e você liga assim, mas não para a ginástica, você liga e depois para o almoço, você liga e desliga e depois você vai embora. Você fala assim, sempre ora. Eu sei que a minha esposa sempre ora para mim, quando eu saio para trabalhar, eu sempre falo para ela, velho, ora por mim, porque lá tem leão, tem gigante, tem gente assim segurando no tapete, doido para puxar, para ver o tombo. Às vezes nem quero ter lugar, mas só para ver você cair. Às vezes tem todo tipo de gente, eu falo sempre para ela, então dá sustento, dá suporte, ora por mim, para que Deus dê vitória para nós. Porque se eu vencer, você vai vencer também. A vitória é nossa, somos um corpo. E hoje em dia eu fui tão bem, eu pensei assim no meu coração, falei, puxa, hoje acho que ela morou, hoje ela se consagrou. Hoje ela fez tudo. E aí nós comentando aqui, eu conversando com ela, falei, puxa, velho, ela me perguntou como é que foi o dia, eu falei, puxa, velho, hoje o dia foi maravilhoso, até que você, acho que você não orou só por mim hoje, esse dia de você fez tudo. Ela falou assim, foi bem por aí, deixei de fazer algumas coisas assim para um momento com Deus. Eu falei, amado, então pelo poder da palavra que Deus nos deu, nós podemos grandes coisas. Você sabe qual é a questão? Sabe, eu vou usar a expressão problema. Sabe qual é o problema do cristão? É que na verdade ele se esquece de quem ele é. Ele se esquece da identidade dele. Ele se esquece do Deus que ele serve. Ele se esquece da condição que o Senhor colocou ele. Que Deus deu todas as armas para que ele pudesse vencer. Mas ele precisa simplesmente crer e usar a autoridade do nome de Jesus. E às vezes ele fica se fazendo de coitadinho. O inimigo prevalece, mas há poder nas tuas palavras. Por essas mesmas palavras que Deus criou os céus e a terra e formou todas as coisas e sustenta todas as coisas, Ele também nos deu autoridade no teu nome e também no teu nome, querido. Não porque simplesmente nós falamos ou porque simplesmente há poder nas palavras dos homens, mas há poder nas palavras, principalmente muito mais ainda, porque nós falamos o nome de Jesus. E o Senhor Jesus é quem sustenta a palavra que é falada no nome dele. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, continua dizendo que o Senhor Jesus aqui, quando ele fala a respeito de Davi, ele usando essa expressão, disse o Senhor ao meu Deus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escadeiro ou por debaixo dos teus pés, ou seja, no lugar baixo. Por quê? Para que você possa destruir os seus inimigos. Ou seja,
O que nós aprendemos nisso? Que Deus, Ele cuida das nossas vidas e Ele supre as nossas necessidades. Aleluia. Nós estamos falando, querido, de aquilo que está escrito no livro de Tiago, na carta de Tiago, onde está escrito que quando nós oramos, nós não recebemos porque pedimos mal para o nosso próprio prazer. Está falando que do Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Por quê, querido? Porque a necessidade do salmista, quando ele disse isso, é que se o Senhor não fizesse isso com os inimigos dele, ele seria derrotado. Seria derrotado. Porque ele não saía simplesmente, embora Davi fosse alguém segundo o coração de Deus, ele não saía simplesmente assim: eu sou o rei, meu nome é Davi, eu sou segundo o coração de Deus, eu vou para a guerra. Vou para a guerra, vou guerrear. Vai lá, Joabe, prepara o povo aí, nós vamos para a guerra. Ele não fazia isso. Eles consultavam o Senhor. Também o Urim, Tumim, profeta, podemos e podemos. Então significa que o Senhor nos deu vitória. Quando o Senhor traz paz no teu coração, filho, naquilo que você ora a Ele, isso é sinal de vitória para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Evangelho, aí também de Marcos, poderíamos citar até o Evangelho de Marcos, mas quando fala lá em Crônicas, eu não vou nem pedir para você abrir lá em Crônicas, capítulo 20, quando aconteceu algo interessante com Josafá. Josafá também precisava de uma vitória com os seus inimigos, como se não bastasse uma nação. A palavra do Senhor está escrito que 3 nações, 3 povos, que nem eram tão íntimos assim, mas se juntaram para destruir o povo de Deus, para destruir o exército do Senhor. O rei Josafá, que estava ali no reinado na época, mas Josafá temeu, diz a palavra. Josafá poderia muito bem temer e dizer: puxa vida, o que eu vou fazer agora? E meu Deus, pedir informação, instrução para alguns ali, os seus generais, buscar uma estratégia para que ele pudesse vencer. Mas Josafá não fez isso. A Bíblia diz que ele temeu o Senhor, mas diz também que ele ajuntou todo o povo, ele ajuntou toda a congregação, e eles começaram a buscar a face do Senhor, e eles se consagraram, eles se santificaram ao Senhor, pela vitória que o Senhor ia dar para eles, buscando a vitória. Mas é interessante, sabe o que é, querido? Embora Josafá tivesse feito todo aquele momento de adoração, de busca, de entrega, de oração ao Senhor, ainda lá no coração de Josafá ainda existia um pouquinho de temor. Sabe quando você busca a presença de Deus? Você sabe que Deus é com você. Deus já deu tantas vitórias para você. Deus já nos deu tantas vitórias. E havia dado também para Josafá tantas vitórias. E vitória até mesmo que de vida, de um inimigo chegar diante de Josafá e não destruir. Antes de eu concluir, deixa eu dizer algo para você. Certa vez, os filhos de Josafá e de Acabe, eles, filho e filha, né, se casaram ali, eles acabaram de certa forma se tornando parentes. E Acabe, assim, na sua malícia, disse assim para Josafá: Josafá, agora que nós somos parentes, olha a intenção, agora que nós somos parentes, você se lembra de Ramote de Gileade? Você se lembra de tanto tempo que eu vim tentando destruir? Acabe era o homem mais perverso, diz a palavra. Não houve homem mais perverso do que ele. Ele e a sua esposa, Jezabel. E ele disse assim: sei, Acabe, e daí? Então, Josafá, vamos para a guerra, vamos guerrear, vamos tomar ela para nós. Josafá, na sua prudência, disse assim: olha, Acabe, vamos consultar o Senhor. Acabe chamou todos os seus profetas, os profetas que comiam na mesa dele. É claro, se comiam na mesa dele, não vão profetizar nada de ruim para ele, mas só coisas boas. Chamou seus profetas, todos disseram: não, Josafá, vai, rei, que a vitória é tua, Deus é contigo. Josafá achou meio estranho, ele disse assim: mas não tem mais nenhum homem de Deus aqui, mais nenhum profeta? Ele disse assim: tem lá, mas ele não fala nada do que é bom para mim. Josafá disse: não, chama ele. Chamou Micaías, ou Micaias, como diz aí a sua tradução. Alguns usam, precisa um pouco mais forte. Mas enfim, chamou esse profeta, e ele já foi avisado no caminho. Falou: olha, você vai, você diz isso, isso e isso. Profetiza para o rei, que ele vai vencer. O profeta Micaías disse assim: eu vou dizer aquilo que Deus me mandou falar. E já começou a apanhar pelo caminho.
E quando chegou diante de Acabe, Acabe disse assim a ele: diga, Micaías, diga a vontade de Deus, nós vamos para a guerra, diz aí se a vontade de Deus, o que Deus tem para nós. Micaías disse assim para ele: você vai morrer. Se vocês forem, vocês vão ser derrotados. Acabe ficou injuriado. Acabe falou: eu não disse, Josafá, ele não fala nada que é bom para mim. Leva esse moço. Ele levou um bufetão logo ali mesmo, disse: olha, leva esse moço, prende ele, deixa ele a pão e água. Quando eu voltar, como quem diz assim, eu vejo o que eu faço com esse moço. Micaías disse assim, como um homem de Deus fala: se você voltar, eu não sou homem de Deus, Deus não falou pela minha boca. Mas uma palavra ali, querido, sabe quando a pessoa não quer obedecer, mas ela tem um pouquinho de temor ainda no coração, ela sabe, porque ela conhece Deus, conhece os homens de Deus. Acabe de dizer assim: olha, Josafá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca por segurança. Você se veste de rei e eu me visto como um soldado. Ou seja, se o inimigo quiser me matar, vai matar você e eu fico livre. Olha, essa troca ninguém faria, mas Josafá fez. Josafá disse: bem, pois bem. Josafá se vestiu de rei, os trajes do rei Acabe, e Acabe se vestiu de soldado. E foram lá para a guerra e eles disseram: olha, só nos interessa o rei, só o rei que nos interessa, só Acabe, peguem ele e matem ele, só nos interessa o rei. E nessa aí, no meio da batalha, conseguiram desarmar o rei Josafá, imaginando que fosse Acabe. Josafá correu, mas certo período no caminho, pararam Josafá com vestes de rei. A hora que perceberam que era Josafá, disseram: não, mas isso não é um rei, vai embora, isso não é um rei. Ou seja, nós vemos livramento de Deus para a vida de Josafá, porque Josafá temia o Senhor. Porém, a Bíblia está escrito que um arqueiro, um soldado que estava com seu arco, a Bíblia diz que ele simplesmente armou o arco e soltou. Do nada, diz a palavra está escrito assim, do nada. Simplesmente armou o arco. Olha, sabe quem está? Sabe aquelas crianças que ficam brincando com arma de fogo? Ele armou o arco assim e soltou. Diz a palavra do Senhor que essa flecha, ela foi e encontrou Acabe, disfarçado de soldado, mas sendo rei. Ele caiu e os soldados vieram e levaram ele para prestar socorro, mas a palavra do Senhor diz que não houve jeito para ele querer enganar Deus. Mas a flecha encontrou ele, encontrou o lugar certo. Eu creio, amado, que a flecha foi direcionada ali pela mão do Senhor, porque havia uma palavra de Deus para a vida dele, que se ele fosse, ele não voltaria com vitória, mas ele seria derrotado, e muito mais ainda, ele foi morto. Ou seja, voltando para Josafá, tendo todos esses livramentos, quando essas três nações se ajuntaram para batalhar contra o povo de Deus, contra os hebreus, o que aconteceu? Embora eles tivessem ajuntado o povo para congregar ali, para jejuar, para se consagrar ao Senhor, ainda existia um pinguinho de medo. Sabe aqueles momentos que a gente ora ao Senhor, ora, busca a Deus, mas lá no fundinho ainda, se alguém perguntar para você, você fala assim: puxa vida, mas e se? Se? A palavra do Senhor é sim, sim, não, amado. Esse se é uma semente que muitas vezes o maligno fica tentando plantar nos corações das pessoas para trazer derrota para nós. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando nós cremos em Deus, o Senhor nos abençoa. Ele sabe que a certeza de Deus para a nossa vida, e quando nós guardamos essa palavra no coração, é vitória, querido. Porque o povo de Deus não pode duvidar do Deus que tem. Mas olha só, o povo lá congregado e buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, lá no meio se levanta um profeta, um homem de Deus, e disse: olha, Josafá, assim diz o Senhor, essa peleja não é tua, essa peleja é minha, o Senhor falou, essa peleja é do Senhor. Nessa guerra você não vai precisar pelejar, essa guerra quem vai vencer é o Senhor. E o Senhor deu algumas estratégias para eles a respeito da vitória que Deus daria naquela guerra, naquela batalha, onde o povo, os levitas, os cantores, eles iam à frente louvando ao Senhor. E não vou contar para vocês a história toda porque é muito longa. Enfim, lá no final da história, as três nações, elas acabaram criando atrito entre elas mesmas, ali nas suas diferenças, e um matou o outro e não sobrou ninguém para contar a história. A hora que chegaram lá, simplesmente pegaram os despojos
porque os soldados tinham se matado, sobrou só os bens. Então o povo de Deus foi lá e catou os bens e trouxe. Isso durou, sabe quanto tempo? 3 dias eles buscando ouro, prata, joia, que não tinha sobrado. 3 dias buscando, não vencia de trazer assim tantos bens que eles pegaram, porque Deus havia dado vitória. Então nisso, querido, nós vimos o Senhor suprindo toda a necessidade. Amém, querido? Amém? Amém. Graças a Deus. Só para encerrar, os ensinamentos do Senhor Jesus e a vida do Senhor Jesus, elas tinham concordância, ou seja, o que o Senhor Jesus falava, exatamente o que o Senhor Jesus falava, o Senhor Jesus cumpria. Exatamente aquilo que o Senhor Jesus fala, exatamente assim Ele é. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra do Senhor está escrito que Deus Ele não muda, mas Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Senhor. Ele é o mesmo que deu vitórias lá, mas onde a guerra era travada ali a fio da espada. Mas hoje a nossa guerra, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas assim como nós estamos estudando na terça-feira, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a nossa luta hoje é espiritual. É espiritual. Sabe como é que eu posso vencer um inimigo que eu não vejo? Como é que você tem um Deus vitorioso também, um Deus que você não vê? Você já viu? Quantos viram Deus passando aqui na rua Carlos Evas uma vez, na rua da tua casa? Você falou: "Oh Deus, tudo bem? Te amo." Foi assim que aconteceu? Quantos viram Deus passando por aí? Você nunca viu Deus passando por aí. Você não precisa ver para acreditar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Ele é e pronto. Você não precisa acreditar que o sol é sustentado por alguma coisa. Não, é porque lá em cima não tem, sabe, a gravidade, então fica sustentado lá. Fica nada, amado. Tudo é sustentado pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Nós somos sustentados por Ele. Não, pastor, eu sou sustentado porque eu tenho os meus nervos, sabe, meus ossos aqui. Eu levanto de manhã com o pé, depois com outro pé. Quando eu estiver firme mesmo, eu fico direitinho. Fica nada. Tem muita gente aparentemente mais forte que nós mesmos, querido, estão prostradas no dia de hoje. O único que sustenta as nossas vidas é Deus. O único que supre cada um de nós, querido, é Deus. E Ele supre as nossas necessidades físicas, seja elas espirituais, sentimentais, querido. Todas as necessidades o Senhor supre quando nós somos com Ele, mas nós precisamos nos alegrar nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós conseguimos alegrar o coração de Deus com a nossa maneira de viver, Ele vai nos fortalecendo para que nós venhamos a vencer, para que nós venhamos a permanecer, para que nós venhamos a estar de pé todos os dias. Aí vai se cumprir aquilo que está escrito lá no Salmo 91. 1.000 caem do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos, porque o Senhor é conosco, é Ele que sustenta a nossa vida. É só por causa do Senhor que nós estamos aqui. Deixei um pouco além desses 2 minutos que eu tenho. Nós sem Jesus, Paulo usou essa expressão. Paulo disse assim, na direção do Espírito Santo, ele disse assim, que se nós esperarmos só desse mundo, nós seremos os mais miseráveis, né? Ele usando essa expressão para ele. Mas nós sem Jesus, querido, nós não somos nada, absolutamente nada. Nós simplesmente somos pó, barro e cinza. E quando você lê lá o Salmo de número 8, onde o salmista diz assim: "Quem sou eu?" Ele dizendo para Deus, para que o Senhor de mim se lembre, somos nada. Somos nada. Deixa eu ler um trechinho para você, o Salmo de número 8. Chegará na tua casa, você lê mais à vontade. O Salmo de número 8, o salmista ele expressa na verdade a respeito do homem. Olha só, Salmo de número 8. Eu vou ler um trechinho só para você. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste os céus à tua majestade, e da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, estrela que estabeleceste, que é o homem que dele te lembre? Algumas expressões diz, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Olha só o verso 5: fizeste, no entanto, um pouco menor
do que Deus, algumas expressões diz pouco menor do que os anjos, e de glória e honra nos coroasse. Ou seja, quem somos nós? Não somos nada sem Jesus. Somos miseráveis, e que depois que sem Jesus a pessoa morrer, ela ainda vai queimar a eternidade toda no inferno, no lago de fogo. Esse é o homem sem Jesus. Vive a vida toda miserável aqui, e quando morre ainda achando, pelo menos quando eu morrer eu vou descansar. Vai nada, aí que vai começar o sofrimento. E para muitos, pela vida que levaram e morreram negando a Jesus, não dá nem para dizer no dia do velório, descansou. Não dá nem para dizer, não dá nem coragem de falar isso. Melhor a gente ficar quieto, né? Mas não dá nem coragem de dizer isso. Nós não somos absolutamente nada sem Jesus. Dependemos de Jesus todos os dias, desde o levantar da cama até o momento em que nós vamos deitar e dormir. Você pode pensar assim, puxa, pastor, pelo menos na hora de dormir a gente dorme com os nossos próprios sonhos, né? Porque a Bíblia diz que os homens dizem que o sono sustenta nada. Quem sustenta nossas vidas, até mesmo o sono, é Deus. É o Senhor que, quando até muitas vezes na insônia, o inimigo vem rondar e rodear a tua cama tentando te tragar, mas a Bíblia está escrito que aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Está escrito sim que ele fica bramando, buscando ali, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, mas ele não pode, porque o Senhor, ele põe os anjos dele acampados ao nosso redor, guardando a nossa vida para ele, porque a nossa vida é dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. E as pessoas, eles sentiam prazer na palavra de Jesus. Eles sentiam prazer, eles se alimentavam de todas essas palavras. E a palavra do Senhor está escrito lá no livro de Salmo 1, que o nosso prazer é ser na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Fala assim comigo: o meu prazer, mais forte, o meu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei eu quero meditar de dia e de noite. Essa seja a tua meditação. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, em nome de Jesus, te gloriamos, Deus, te glorificamos, te engrandecemos, Pai, te damos graças, oh Deus, porque Tu és bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Nós te damos graças, Deus, porque o Senhor tem um plano e um propósito para com as nossas vidas, para aquele que permanecer diante da Tua presença. O Senhor tem uma coroa para colocar na cabeça, o Senhor tem vestes novas, vestes brancas e resplandecentes para vestir. O Senhor tem uma cidade para que nós venhamos habitar, a morar. Pai Santo, mas nós precisamos continuar crendo que Tu és o Deus, que Tu és aquele que haveria de vir, ó Senhor Jesus, aquele que nasceu entre os homens, aquele que sem pecado nenhum, mas mesmo assim foi julgado, foi condenado, foi crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Nós cremos sim, Senhor, nós cremos em tudo isso, e nós sentimos prazer na Tua lei, sentimos prazer, Deus, na Tua palavra. Fala, Deus, conosco em todo o tempo. Fala, Deus, conosco, Deus, através do louvor, através das Tuas palavras, através, Senhor, de uma criança, até mesmo através do velho, Senhor. A Tua palavra está escrito que se nós nos calarmos, Deus, as pedras clamarão. Que o Senhor usou até uma mula um tempo atrás para falar com o homem do Senhor. Pai Santo, nós cremos que a Tua boca não fechou, mas o Senhor continua falando para aqueles que estão com os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos sensibilidade, Senhor. Queremos sensibilidade para ouvir, Deus, para identificar, Senhor, a Tua voz, para saber quando o Senhor está falando conosco e para saber, Deus, qual a direção para a nossa vida, qual a direção que nós precisamos tomar. Hoje não temos, Deus, um tumim, Senhor, para estar ali pesquisando, sabendo da Tua vontade, mas nós temos o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nos convence que Tu és maravilhoso, e o melhor lugar para estar é na Tua casa, na Tua presença, nos caminhos do Senhor, meditando na Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essa noite, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, por o Senhor permitir que nós viéssemos a prestar, Deus, esse culto a Ti, Senhor, esse culto de adoração ao Teu nome. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Leva, Deus, os Teus filhos em paz, em segurança para as suas casas, para os seus lares, guardando-os, ó Deus, na Tua presença, porque são Teus, são ovelhas, Deus, do Teu aprisco, Pai Santo, são ovelhas do Senhor, foram pessoas que o Senhor comprou, Jesus,
há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, com o seu sangue precioso. Então pertencemos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro a Ti e peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Prefeito CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. O que está acontecendo? Meu Deus! Gente, o que está vendo?